Olá, pessoal! Bem-vindos ao Afro Capixaba, o nosso podcast pensado para a gente poder conversar um pouco sobre cultura negra dentro do Espaço Capixaba. Seja muito bem-vindo, eu sou Rafaela Camargo, sou professora, escritora, pesquisadora. Gosto aí de partilhar as minhas vivências pedagógicas no Instagram Sala da Tia Rafa. Provavelmente você já deve ter me conhecido por aí nessas andanças da internet afora. E hoje a gente está aqui para poder conversar, apresentar o nosso podcast, para a gente poder fazer aquele bate-papo e eu não estou sozinha. Estou com a minha amiga Geisa Lacerda, que vai trazer um pouquinho sobre quem ela é, vai se apresentar, vai conversar um pouco com vocês e a gente segue o nosso bate-papo nesse podcast de apresentação do Afro Capixaba. Bem-vinda, Geisa. Obrigada, Rafa. Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Afro Capixaba. Meu nome é Geisa Lacerda, sou professora, pesquisadora, escritora de livros de literatura infanto-juvenil e debruço pesquisas, dentro da área das relações étnico-raciais. Bom, Geisa, o nosso intuito aqui do Afro Capixaba é a gente dialogar um pouco sobre as narrativas das vivências negras no território capixaba. Você, enquanto pesquisadora, que eu sei que você pesquisa não só racismo religioso, você pesquisa outras instâncias também. O que você tem para poder trazer de análise num período assim histórico, mas também trazendo para o contexto atual, o porquê que é importante a gente trazer essa voz das pessoas negras, da cultura negra em território capixaba? Então, vamos lá, Rafa. O nosso podcast ele tem um intuito, quando a gente intitulou de Afro Capixaba, a nossa proposta foi dialogar essa cultura que é invisibilizada e silenciada, a nossa grande pesquisadora, que é a Nilma Lindo Gomes, ela vem falando que cultura, negra vem a partir de um processo étnico, mas também ela é forjada com várias outras culturas. E no cenário capixaba, todos os territórios, memórias e identidades, que trabalham a representatividade negra, elas são invisibilizadas. Então, trazer esse nome Afro-Capixaba, a gente quer trazer uma cosmovisão dessa cultura negra. Então, aonde que fica essa cultura negra? A partir da oralidade, memória, territórios, que são silenciados historicamente. Só que são silenciados e ocultados, porém, homens e mulheres negras e também crianças tiveram grandes contribuições no nosso cenário capixaba. Sim, a gente já teve rodas de conversa, eu já tive o prazer de te ver palestrando, e você já citou essa frase de a gente precisa falar de histórias que não foram contadas, histórias que não deram voz, para poder contar. E assim, não é que elas foram silenciadas agora, A gente percebe, através dos nossos estudos, seja acadêmicos ou não, que as histórias do povo negro, aqui não só no território capixaba, mas no Brasil inteiro, ela foi silenciada desde o período da colonização, Então, trazer essas vivências de uma forma positiva, de pensar também o Espírito Santo não só com esses pontos turísticos que a gente vê de agora, Que a gente vê nas fotos, nas marcações na internet, que tem outros pontos turísticos com história de um protagonismo negro, e aí um protagonismo negro não pensado através da escravização. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Dentro do Brasil e também no Espírito Santo, a gente pensa que a história do corpo negro, de homens, mulheres e crianças negras, porque 1/3 do navio negreiro era composto por crianças, e é importante a gente falar isso. E no Espírito Santo, por exemplo, um dos últimos portos a receber navios negreiros foi em São Mateus. A gente tem que pensar, além desse corpo do processo da diáspora africana, que foi submetido à escravização. Mas, para além disso, teve uma construção toda, um repertório intelectual, um repertório de identidade, de construção, de ressignificar
como a cultura daquele que foi obrigado a deixar sua terra, né, chega em novas terras, entra em contato com outras culturas e vai surgindo a cultura de resistência. Como, por exemplo, o Congo, que você gosta tanto de pesquisar, Sim. né? Que o Congo nada mais é do que um ressignificar do catolicismo, né, dentro da cultura indígena e africana, né, e a partir também do corpo em movimento, que o corpo africano também é um corpo dançante. Sim. Então, essas ressignificações, elas são muito importantes. E o não falar desse território, tem uma grande autora que se chama Sueli Carneiro, ela vai falando que esse silenciamento geralmente acontece com povos que foram colonizados, ou seja, a história daquele que foi subalternizado é silenciada, isso se chama epistemicídio. Então, esse movimento da gente trazer uma provocação, de estar analisando, né, analisando e ressignificando um podcast com essa termologia afro-capixaba, o que a gente quer falar? O seguinte, olha, está na hora da gente fazer uma construção de identidade, de memória para as nossas crianças, que não seja só a perspectiva de cor de pele e cabelo. Né? Teve toda uma história potente de resistência, de intelectualidade, vários outros pontos que a gente pode estar relatando nesse podcast, né? Não só a gente, mas também como demais pessoas, né? A intenção do nosso podcast não é parar, né, só nesse episódio. A gente quer trazer pessoas para a gente poder dialogar. Sempre vai ter aqui eu e Geisa para poder conversar com vocês. E a gente pretende trazer outras pessoas, sejam pessoas, né, da comunidade, né, que vivem, né, algumas vivências assim, em alguns pontos. Por exemplo, mestres de Congo, as paneleiras de Goiabeiras, né, pesquisadores sobre vivência negra em território capixaba. Então, assim, a gente não pretende parar por aqui porque a gente quer trazer a voz que foi silenciada, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar isso claro, né, Geisa? Que a gente pretende trazer outras pessoas também para poder trazer essas vivências. A gente vai fazer esse mapeamento, essa análise histórica, mas também a gente vai fazer essa análise cultural, né? E também nós, enquanto professoras, né? Eu, professora, você também... É quase impossível a gente ver uma temática e não pensar nela de forma pedagógica. Então, acredito que esse bate-papo também vai ser muito importante para a gente poder trazer dicas e vivências também para a educação no território capixaba. Porque quando a gente pensa no currículo, e aí vamos pensar no currículo prescrito, né? Quando a gente pensa currículo do Espírito Santo, ele tem a parte diversificada, que em alguns apontamentos, o currículo ele já vai trazer, o documento ele vai trazer, que a gente precisa trabalhar isso também dentro da sala de aula, dentro de espaços escolares formais. E aí, às vezes, a gente se perde quando a gente não tem base, não tem o que pesquisar sobre cultura negra. E aí a gente acaba só trazendo uma visão eurocentrada da nossa história, né? Exatamente. Eu acho que o que você falou, né, dessa polifonia, né, que a gente quer múltiplas vozes, respeita aquilo que a gente está acreditando nesse podcast, que é essa cosmovisão africana, né? O saber não está só nas academias, embora, né, após grande tempo de militância, se ampliou esse debate nas academias, né, sobre as relações étnico-raciais, mas também falar, né, com as pessoas que guardaram esse conhecimento de alguma forma. Esse conhecimento, de alguma forma, como que foi guardado? A partir da oralidade. Sim. Então, isso vai abrindo brechas, né, que a gente chama de decolonialidade, entendendo que um conhecimento científico branqueado ou eurocentrado não vai produzir sentidos no nosso podcast. A gente tem que dialogar com essas pessoas que guardaram conhecimento
E muitas vezes, academicamente, também até para produções dos nossos livros de literatura, a gente bebe a água dessa fonte da oralidade, né? Desses guardiões e dessas guardiãs de grande conhecimento, né? Que são as paneleiras, muitas vezes também as mães de santo, né? Porque guardaram saberes ancestrais que estão só lá, porque também é um espaço pedagógico, né? Como também, né, mestres de Congo, entre outras pessoas, entender como que foi se construindo essa cultura negra no território capixaba, né? Como que se vem resistindo a esse território que é tão eurocentrado, que é importante a gente dialogar sobre isso. Porque o Espírito né? Santo foi construído assim, né? É. Ele foi construído de uma maneira onde o negro, a pessoa, né, do negro, ela tinha que se adequar à sociedade que estava posta, né? E aí ele foi se construindo assim, e aí hoje a gente não vê, por exemplo, eles não tinham direito à educação, né? Alguns, eles sabiam ler e escrever, porque por conta da cultura, de onde vieram, né? Então, alguns sabiam, outros não. Então, muito do que a gente sabe hoje é do que estava escrito. E quem escreveu não foram eles. Então, a gente tem que voltar na oralidade e pensar nas pessoas que salvaguardam a cultura, né? Que salvaguardam a nossa memória, a nossa história. Eu acho que você fala de um ponto muito importante, Rafa, no sentido, tanto nos livros de literatura infantil, né, que é infantil, infanto-juvenil, como também nas produções acadêmicas, até na oralidade, que hoje em dia os podcasts estão em alta, da gente discutir quem está dialogando com esse conhecimento africano ou afro-brasileiro, né? Essa pessoa tem um letramento para estar passando a história? Como que traz essa história do corpo negro, desses homens e dessas mulheres negras? É num lugar de protagonismo, é num lugar de resistência, ou só coloca o sujeito, né, nas pesquisas e também nas literaturas como aquele sujeito escravizado, né? Como aquele sujeito subalterno. Os negros escravizados construíram uma igreja, né? Sim. Colocar as mulheres no conceito, né, que se coloca quando dividiu o conceito em raça, né? Que elas serviam para amamentar e também eram hipersexualizadas. Então, a gente tem que destituir esses lugares, porque não é só ler sobre o assunto, mas quem produz e fala sobre esse assunto, né? Porque é uma temática muito importante que ficou silenciada. São mais de 500 anos de história silenciada. Sim. E há quem diga que assim, vocês estão pesquisando agora, mas tem quem pesquisou antes, quem falou antes. E aí o que você vem trazendo é exatamente isso. Ok, falou, mas como é que falou? Como é que trouxe essa história? Porque é o que eu sempre falo quando eu estou dando formação de professor. Quando a gente vai pensar em trazer o corpo negro para crianças, pensando numa identificação, em nenhum momento, quando eu trago uma pessoa, uma foto, um desenho de um corpo negro escravizado, algemado, amarrado no tronco, ninguém vai conseguir, nenhuma criança constrói a sua identidade olhando e falando, eu sou negro, porque ele entende que negro é aquilo. Então, de que forma que esses percussores, né, vieram falando do corpo negro? E aí a gente volta, vieram falando de uma visão eurocentrada, pensando nos povos negros de uma forma, né, escrava, né, de uma forma marginalizada da sociedade. E aí, em alguns momentos, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre Congo, gosto de pesquisar. Então, em alguns momentos, as festividades, por exemplo, alguns trazem apenas como pontos carnavalescos e folclóricos, né? Porque não é importante, não faz parte ali da cultura, né? Mas que cultura? De que cultura a gente está falando? De quê, né? E qual cultura que entra no conceito e no rótulo do folclore, né? Porque o folclore é você criar um rótulo, estereotipar, para você não dizer que aquilo é cultura. Sim. Né? Você colocar no lugar, né, de subalternidade. Olha, a gente tem essa cultura, que é a cultura branqueada, que é a cultura aceita, mas aí a gente tem o folclore, que foi a partir da cultura, que vem a partir, né, do mecanismo popular.
E aí, quando você fala, quem é esse popular que criou a cultura do Congo? São os negros e indígenas, né? Sim. Quem está, né, por exemplo, à frente, né, dos os mestres, as paneleiras, né? Sempre coloca no lugar, olha, essa oralidade, esse saber, ele não tem potencialidade. E isso, no cenário do Espírito Santo, é muito latente. Porque, como demais territórios geográficos, o Espírito Santo, pós-escravização, ele não ficou à mercê de libertar e dar uma oportunidade, né, para esses homens e mulheres. Não. Se colocou também no processo da eugenia, no final de 1800, que a ciência quis comprovar que o corpo negro, homens e mulheres negras, tinham um cérebro inferior, fazia medição de crânio, de mandíbula, se quis criar uma disciplina de criminologia no curso de medicina, né? A gente que é do campo da literatura, na década de 30, que a eugenia começa no final de 1800 e ganha força. As leituras de Monteiro Lobato, quando ainda estão defendendo Monteiro Lobato traz esse lugar do negro, né? Como Jeca Tatu, Tia Anastácia, que é uma matuta que nunca sai da cozinha, né? E a mesma coisa acontece com a historicidade do Congo, que é uma cultura muito importante e invisibilizada no estado. Aqui no nosso território, sim. E assim, fazendo um parênteses, né? Eu lembro, quando eu era criança, que eu via da janela. Eu via o cortejo passando. E eu tinha que ver entre a cortina ali, escondida, porque a minha família não podia, né? Porque não era cultura. Eles colocavam, né, como uma cultura religiosa de Umbanda, e aí traziam, né, macumba, é macumba, né? Isso não é coisa de Deus, né? Por mais que eles estejam cantando São Benedito, mas não é. E aí, só depois do meu letramento, depois de adulta, pós-faculdade, pesquisadora, é que eu venho tendo essa visão e vendo o quanto que eu me apaixonei pelo Congo lá na minha infância, porque eu via que ele me representava, eu enquanto criança negra. Então, assim, como as pessoas vieram falando, né, de uma forma marginalizadora dessas culturas, muitas pessoas hoje, capixabas, né, que estão ali na sua faixa dos seus 40, 50, 60 anos, alguns acabam propagando também isso, porque aprenderam dessa forma. Isso não vem à toa, né, Rafa? Quando a gente vai analisando essa questão do corpo negro na sociedade, desde o processo da escravização, o que acontecia? Quando saía-se do continente africano, homens e mulheres negras davam volta numa árvore que se chamava Árvore do Esquecimento. As mulheres davam 7 voltas, os homens davam 9. Se perdiam a identidade, se perdia a cultura, se perdia a família, né, antes de adentrar no navio negreiro. Chegando aqui, a Igreja Católica, ela falava o seguinte, olha, a escravização ela é legítima porque esse corpo negro, ele não tem alma. Então, se ele não tem alma, é um corpo que não tem significado, né, não vai ter salvação. Então, uma alternativa desse corpo não ir para o purgatório, de vez, é o quê? É a escravização para talvez redimir os pecados dessa pessoa que não tem alma. Então, essa reprodução que a gente vê e que se vem até os dias de hoje, que quando se passa um cortejo de Congo, tem pessoas que não assistem, tem pessoas que não acompanham, não vem do nada, né? Ela vem numa produção de sentidos, e essa produção de sentidos é baseada numa sociedade racista, que o racismo coloca o negro como um sujeito inferior e como também a sua cultura. Sim. Ela tem que ser inferiorizada, né? Se é um corpo insignificante, logo sua cultura também é. Essa coisa de perder a identidade, né? E aí quando eles vêm para cá, eles são trazidos para cá, e até a questão do nome, né? Eles não têm o direito de utilizar os seus nomes e eles passam a ser tratados como mercadoria. Até mesmo o sobrenome dessas pessoas negras que a gente vê hoje, muitas vezes é o sobrenome dos senhores, né, que o compravam. Então, a ideia eu tiro tudo que eu posso tirar de humanidade, de identidade, de força, né, de pensar na sua cultura, de pensar enquanto sujeito,
enquanto sujeito histórico. Eu preciso tirar isso, eu preciso esvaziar esse corpo. Porque aí, quando eu esvazio esse corpo, eu consigo subjugá-lo. Eu consigo enfraquecê-lo para eu poder mandar sobre ele. Isso. E quando a gente faz um parêntese, por exemplo, né, por que as religiões afro-brasileiras, elas são tão, né, colocadas no lugar de demonização, né? Porque quando esvaziou esse corpo de sentido, perdeu a família, nome, identidade, sua terra, né, seu território geográfico, né, entre outros processos, aonde surgiu o novo significado, né, que esse sujeito foi se ressignificando na família de santo. Eu perdi minha família de sangue, mas eu tenho uma proposta de recomeçar a partir da minha família de santo. Então, por isso também que, historicamente, as religiões afro-brasileiras, elas são tão assim, julgadas, são tão estereotipadas, são tão demonizadas, né? E aí é porque vem ressignificando não só, né, uma cosmovisão religiosa, mas também uma produção de sentidos afetivos, sentido para viver, entre outras narrativas que a gente pode falar, né? Sim. Você sempre cita, Geisa, a questão da cosmovisão. A nossa literatura, ela é pensada a partir da cosmovisão africana. Sim, O nosso sempre. podcast, ele é pensado, explica pra gente o que seria essa cosmovisão que a gente tanto fala. Então, a cosmovisão africana, ela vem confrontar, né, em diversos campos, e eu vou dar aqui um exemplo, porque nós somos educadoras, professoras, né, escritoras. Ela vem confrontar esse conhecimento colonial, eurocentrado, que geralmente esse saber é produzido por homens. Se é produzido por homens, logo ele é machista, sexista, né, e racista. A cosmovisão africana, ela vem falando do movimento circular, né, de coletividade. O que é esse movimento circular de coletividade? Primeiro, eu não faço nada sozinho. Tem que ter a filosofia Ubuntu. O que é a filosofia Ubuntu? Não é só eu sou porque nós somos. É aqueles que passaram por aqui, pisaram antes e abriram caminhos. Nós que estamos, né? O que nós estamos fazendo para mover esse conhecimento, essa produção de sentidos, e o que a gente vai deixar para aqueles, né, que virão. Outro processo é entender que o conhecimento não só está na escrita, ele está nas narrativas da oralidade, né? Os grandes guardiãs e guardiãs de conhecimento guardaram muitas memórias a partir da oralidade. E aí a gente começa essa produção, né, do corpo negro ser um corpo em movimento, ser um corpo lúdico, ser um corpo atrelado a narrativas não que se finda na questão colonialista. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a produção, eu tenho que produzir, por exemplo, esse podcast. Não, é sempre juntos, né? É sempre Sim. esse movimento. Então, vem romper com essas narrativas. O que antes era tratado como insignificante pelas academias, pelas produções, pela literatura, porque o nosso jeito de escrever também não se adentra dentro de uma academia canone da branquitude, né? A gente traz um movimento provocativo de escreviver, né? De ser escreviventes, Sim. né? E trazer sentido para os nossos pequenos e as nossas pequenas, né? Se antes essa produção canone trazia o negro como negro escravizado, a gente traz, por exemplo, a figura do Chico Prego na Insurreição de Queimado como grande protagonista da história. Sim, a ideia é que eles sejam protagonistas, que a história seja contada da boca deles, a partir da história deles, né, das vivências deles. Eu gosto muito de trazer isso, eu gosto muito de Queimado, né? Mostra para a câmera, Geisa, a capa do livro, Então, né? E aí fala Queimado. pra gente como que você pensou nessa escrita, pensada assim em onde eu vou contar da insurreição. E aí eu falo que quando eu estudei, né, eu estudei insurreição a partir de outras vozes. E é quando você traz insurreição de Queimado pra gente, já é de outra forma, né? Conta pra gente. Então, Insurreição de Queimado, ele é um livro, né, que tem como proposta ser um livro de literatura infantil. Ora, ele traz um movimento, né, de ficção. Então, por exemplo, quando trata da escola, nome da escola, né, personagens, é ficção.
Porém, quando adentra na insurreição de Queimado, esse livro ele traz a história real da insurreição. E o principal movimento desse livro, né, Insurreição de Queimado, foi trazer os personagens que articularam a revolta como protagonistas da história. Então, isso que é a produção de sentidos, né, para as nossas infâncias. Quando a gente fala, por exemplo, de Chico Prego, né, ele foi um corpo resistente na insurreição, mas teve o Elisiário, que era um escravizado que sabia ler e escrever e movimentou a revolta, né? Sim, quando eu estudei, eu só ouvi falar de Chico Prego, tá? Na época que eu estudei, que eu falo lá no ensino médio, eu só ouvia falar de Chico Prego. E o professor Kleber Maciel, né, que é um dos grandes intelectuais, né, e um dos grandes pioneiros a falar sobre a questão da cultura negra academicamente, ele vem falando, né, que o Elisiário, ele possivelmente era um escravo malê, um escravizado malê. O que quer dizer isso? Era um escravo que era islamizado, né? Então, ele dominava o código da leitura e da escrita. E aí também tem a Benedita Torreão, que é uma mulher como protagonista na história. Né? Então, a insurreição de Queimado ela vem trazendo esses sentidos a partir de uma promessa que não foi cumprida, onde os protagonistas são negros e não aceitaram o não como opção. Eles lutaram até o fim por sua liberdade, pelas demais, e libertaram centenas, né, de pessoas que chegaram a 300 em 1849. E foi uma ampliação tão grande que começa em Serra Sede e termina no centro de Vitória. Uhum. E essas histórias, elas são silenciadas, como a gente começou abrindo esse podcast, né, Rafa? Porque Queimado, em 2005, o sítio histórico foi para o chão, teve que ser reestruturado. E por que esse território teve que ser reestruturado? A pergunta que fica para a nossa problematização, né? Por que não foi tombado? Sim, porque convém, né? Convém pela forma que a nossa identidade ela foi sendo construída, a nossa identidade capixaba. Então, assim, quando a gente pensa no nosso nome, do nosso podcast, Afro Capixaba, e a gente quer trazer isso, a gente quer trazer espaços negros no ambiente capixaba, no território capixaba, e pensar nesses espaços como ponto turístico, como ponto de memória, como base para a gente poder conhecer a nossa história, dando voz aos nossos ancestrais. Exatamente, né? Trazendo esse protagonismo negro que, historicamente, ele é silenciado. E quando não é silenciado, tentam se sabotar, que é importante a gente falar nessa narrativa. Porque né? há quem pesquisa, né, que aí é uma pesquisa de sabotamento, que a gente já pode falar, que vai trazer essas histórias em uma visão completamente eurocentrada e racista, onde você conhece a história e aí você já pensa que eram todos marginais, né? Eram pessoas que mereciam não tinha intelecto, não tinha intelecto, né? Não pensava-se que eram preguiçosos, aceitavam a condição que foi colocada, né? Então, se tem esse processo todo e quando a gente revisita a história, a gente vê que não é assim. Os territórios, né? Porque Queimado é um território geográfico, né? A gente está falando de uma narrativa de um território geográfico e de um movimento histórico que precisa ser recontado. E aí vem você, na sua literatura, com o Congo, né? E o Congo é uma cultura imaterial, né? Um patrimônio Sim, imaterial do patrimônio. Estado. Eu tenho aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, ó, A Descoberta de Alica, o meu livro que eu lancei em 2023, e ele vai falar um pouco sobre o Congo na Cidade da Serra, as bandas de Congo, né? Como que se dá todos esses festejos, porque ele não acontece em um dia só. As festas de Congo, ela acontece, tem a cortada do mastro, e aí a gente vai as bandas de Congo, vai a galera tocando, cantando, e aí tem a puxada.
Tem a puxada do mastro, puxada do navio, tem a fincada do mastro, e aí só depois, meses depois, a gente tem a retirada. Então, é um movimento que não é um movimento de 1 hora, de um dia. E é um movimento onde essas comunidades, elas se organizam por muito tempo. A gente fica aí anos, né, se organizando para esses movimentos, porque tem as festas com as bandas de Congo que acontece, se a gente for parar para poder colocar uma linha do tempo no ano, acontece em vários momentos do ano no território do Espírito Santo. E aí, nesse livro da Descoberta de Ali, que eu vou falar especificamente lá na Cidade da Serra, né, na festa de São Benedito, com as etapas dessa história, só que eu quis trazer essa história para a criança. Eu, enquanto professora há 12 anos no município da Serra, eu percebia que as crianças não conheciam. E aí não se conhece exatamente por tudo que a gente estava falando aqui. Né? A família não aprendeu que não é certo, que não é uma cultura adequada para a criança poder aprender. E aí, quando eu trago, né, essas vivências das bandas de Congo para dentro da escola, eu encontro certas portas fechadas, né? Eu encontro certos enfrentamentos, onde eu não posso trazer, porque eu não posso falar de religião, só que não é, né, só, quando a gente pensa assim, não é só religião. E religião também é cultura. Se a gente for olhar dessa forma, os movimentos religiosos, eles também são cultura. E por ser patrimônio capixaba, eu não tenho como não falar disso para as minhas crianças. Então, a Alica vem, nesse livro, A Descoberta de Alica, ele vem para poder trazer a ludicidade, né, para as crianças, mas trazer também a história e a sensação de pertencimento. Tive o prazer de desenvolver o projeto Memórias do Meu Lugar, e esse nome não foi à toa. Porque a partir do momento que as crianças vão tendo essas vivências, vão tocando casaca, batendo tambor e vão entendendo a história da casaca, que a casaca ela é um instrumento capixaba, sabe, que nasceu aqui, que é nosso, é da nossa cultura, elas vão poder vivenciar esses movimentos construindo suas memórias. E aí, quando elas veem a festa acontecendo, elas vão ter essa construção dessa identidade, da sensação de pertencimento. Essa festa, essa banda de Congo, ela é do meu local, do lugar onde eu moro, de onde eu vivo. E se é de onde eu vivo e é do meu local, é dos meus antepassados. Exatamente. E aí a gente vê que isso ainda é muito necessário, né? Não só no território do Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, porque como a gente é professora, pesquisadora e escritora, a gente vê grandes nomes, né, como a Nilma Lino Gomes, vem falando ainda que não está suficiente o currículo da escola para a construção de uma identidade positiva. Não mesmo. Então, construir saberes e fazeres a partir de uma pedagogia ancestral, né? E também articulando, enquanto pesquisadoras, né? Porque para fazer um podcast afro-capixaba, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Não é ler superficialmente, não é trazer narrativas que não tenham uma profundidade, né? A gente baseou, né? Em vários intelectuais, mas porque a gente tem que também trazer nomes de pessoas que pisaram aqui antes da gente. Que abriram caminhos, né? Que se a gente está fazendo esse podcast hoje, né? Aquela questão que a gente foi falando de Ubuntu, né? A gente tem que entender que a gente se baseou porque alguém veio abrindo caminho antes. Então, a nossa análise inicial para a gente começar esse podcast, a gente se baseia, né, no Maciel. Né, que é capixaba, que veio abrindo esse caminho de trazer o negro no Espírito Santo, no território capixaba, né? E aí fala mais pra gente, Geisa, do que você conhece, do que você viu quando você começou a ler sobre os escritos de Maciel pra gente. Então, o professor Kleber Maciel, né, foi um dos pioneiros a pesquisar a cultura capixaba negra, né? Trazer a contribuição de homens e mulheres negras na nossa cultura, seja na perspectiva do território, da memória, da identidade,
né? Foi professor na Universidade Na Federal UFES. do Espírito Santo, né? Dentro do curso de licenciatura em História, né? Foi um dos pioneiros a publicar o livro sobre Umbanda e Candomblé no espaço do território capixaba. Depois, o segundo livro, o outro livro muito potente dele, né? Foi Negros no Espírito Santo, e é onde solidifica, onde ele também faz uma virada, o que a gente chama de virada epistêmica, porque o que a gente fala que é movimentos decoloniais? O Kleber Maciel, ele foi um pioneiro que fazia movimentos decoloniais antes da academia trazer essa termologia de decolonialidade, Sim. né? Ele abriu brechas para falar de homens e mulheres negras a partir da religião afro, a partir dos territórios geográficos, a partir da musicalidade da banda de Congo. Ele foi para a oralidade, ouvir os quilombos, né? Trouxe histórias de personagens ancestrais, né? Como a Zazimba e tantos outros. Então, o Kleber Maciel é um dos pioneiros, né? Até de se fazer pensar na cultura afro-capixaba. Sim, e aí a gente usa, né, a gente estuda os textos de Kleber Maciel para a gente também basear as nossas pesquisas do agora. Assim como ele foi ouvir, porque a gente sabe que a cultura negra ela está bem presente na oralidade, porque né, pensar na cultura negra e trazer os griots, né, que são aqueles que salvaguardam o conhecimento e passam através da oralidade para outras pessoas, para os mais jovens, a gente também pretende fazer isso no nosso podcast, de pensar em trazer pessoas para a gente poder ouvir e conhecer essas histórias, valorizando a nossa cultura e valorizando a cultura negra que se construiu dentro dos espaços capixabas. Exatamente, Rafa, exatamente. Eu acho que esse é o intuito e o objetivo do nosso podcast, né? Trazer falas negritadas, trazer pessoas que resistiram, pesquisadores que estão trazendo, né, uma proposta decolonial, Dentro da academia. dentro da academia, né? Trazer, como a gente falou anteriormente, essas várias vozes que ecoam resistindo, né? Ao racismo, porque se a gente fala da necessidade de falar numa pauta das relações étnico-raciais, logo a gente quer combater uma coisa que é o racismo, que vai silenciando essas narrativas, né, do corpo, da cultura, da memória, da história, dos espaços geográficos, né? E quando falam, de que forma falam, né? Sim. E aí, Geisa, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo de muitos, né? Sim. Vamos ter alguns mais episódios aí para a gente poder dialogar. Fala pro público onde eles podem te encontrar nas redes sociais, né? E o que você pretende construir aí dentro desse movimento da literatura infanto-juvenil, no podcast e também nas palestras, nas formações de professores. Fala onde a gente pode te encontrar e fala qual é o seu intuito enquanto pesquisadora. Então, vamos lá, gente. Para me encontrar nas redes sociais, Instagram, Geisa Lacerda, né? E a gente também tem um Instagram em comum, né, Rafa? Que daqui a pouquinho você vai falar do nosso projeto do podcast, qual é o Instagram. É um intuito enquanto professora, pesquisadora e também escritora de livros de literatura infanto-juvenil. É trazer uma construção de representatividade, identidade positiva, para além das narrativas de cabelo e pele, mas também produzir sentidos, né, de vozes ancestrais, enegrecendo os espaços, enegrecendo a academia, os artigos acadêmicos, né? Ora, esses movimentos são mais leves, ora, esses movimentos requerem mais resistência, mas eu acho que a gente toma força no coletivo, né? No coletivo de encontros, desse encontro com você nesse projeto. E eu acho que esse podcast vai ser um movimento mesmo de grande aprendizado, né? Que ora nós vamos trazer as nossas vivências, produções literárias de pesquisa, mas também nós vamos aprender muito com aqueles que vão sentar aqui para falar,
das suas narrativas, né, a partir de determinado campo, que são, seja as paneleiras, seja mestres de Congo, seja, né, rainhas do Congo, seja pesquisadores, o que pesquisam, o que levou a pesquisar. E aí, em 2025, né, findando 2024, indo para 2025, eu acho que a gente vai ter um momento de grande troca, grande aprendizado, espaço Ubuntu, né? Sim, somos Ubuntu, né? Acredito que aqui no Afro Capixaba a gente vai conseguir trazer essas vivências para aprendizado e para partilhar saberes no movimento da circularidade, né? Onde as pessoas vão vir, vão falar das vivências delas, né? Dos movimentos culturais onde elas estão, que elas constroem, que elas participam, e a gente vai aprendendo com isso, vai construindo com isso e vai também espalhando conhecimento pensado aí nessa circularidade de saberes, pensado aí numa visão do negro capixaba, né? De uma pessoa capixaba negra, e uma visão positiva, né? Seja da sua vivência, da sua história, dos espaços que ocupam. E a gente vai pensar um pouquinho em enegrecer a nossa cultura, que por muito tempo foi silenciada. Bom, meu Instagram é @saladatiarafa, mas nós temos o Instagram do nosso podcast, que não vai ser somente para recorte aqui dos nossos vídeos. Vamos trazer outras informações, outros movimentos também. E o nosso Instagram é AfroCapixabaES. Você pode nos encontrar lá. E lá a gente vai partilhar e vai conversar sobre muita coisa, né, Geisa? Exatamente. Sobre as nossas vivências, construções, projetos e tudo que há por vir, né? Sim. E assim a gente encerra o nosso movimento de hoje, essa apresentação. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios e nos sigam no Instagram e não percam as próximas ações do Afro Capixaba. Obrigada, pessoal!